Então vamos lá. O intuito desse vídeo é fazer um review sobre o curso do professor Mário Vergara, mas antes disso tem algumas considerações para fazer. Então eu abri esse mapa mental aqui para começar a explicar um pouco. Vamos falar um pouco sobre a motivação, né? A principal motivação é questões financeiras, a gente tem questões de conhecimento também e novas oportunidades, que está ligado um pouco à questão financeira. A parte do conhecimento é por entender que com o inglês mais avançado você consegue compreender mais coisas, você consegue ler mais, ter acesso a mais conteúdo, a mais material, que primeiro vai ser divulgado em inglês e depois que vai ser traduzido para a nossa língua, para o português. Então, se você tem o inglês ali, você já tem uma grande vantagem que os outros concorrentes não vão ter. Então, a motivação são essas três aqui e muito das novas oportunidades está ligado com a parte financeira. Agora vamos um pouco da história. Na infância eu gostava muito de jogar videogames, porém eu não jogava em inglês. Tinham alguns RPGs, MMORPG, mas quando chegava na parte do inglês ali eu não. Ou eu traduzia e não prestava muita atenção, ou eu só pulava a parte do diálogo. Então não tive tanto interesse. Na pré-adolescência ali eu fiz aqueles cursos baratos de 50, 100 reais ali a mensalidade, que não eram tão bons assim, era basicamente o que ensinava na escola pública, né? Que era o verbo to be e as coisas básicas ali. E como a gente não, nessa fase, a gente não sente necessidade, a gente não aplica os conhecimentos e acaba não funcionando. Então, para mim, essas duas coisas aqui, tanto os cursos baratos e o inglês que a gente aprende na escola, foram um tempo perdido. Agora já na parte da adolescência, né, no ensino médio, também em escola pública a gente aprende verbo to be e continua com essa mentalidade de não vou usar isso para nada, não tem interesse nisso e continua não avançando ali no conhecimento, né? Como a gente não tem motivação, a gente estuda só por estudar, passa na prova e pronto. No ensino médio também comecei a fazer um curso extra porque eu comecei a entender a real necessidade, né, para ter mais oportunidade de emprego, para ter mais conhecimento. Porém, era um curso extra de noite, eu não dei muito valor e não consegui aprender muita coisa. Agora, já na vida adulta, né? Com a parte da faculdade, muitas coisas que eu aprendi lá foram de tutoriais em inglês e às vezes você tem que pesquisar alguma coisa diferente, alguma coisa que ainda não foi publicada em português, então você precisa se virar. E aí tem a parte do inglês técnico, né, que você tem o conhecimento mais técnico da área, você entende os termos que você usa ali no dia a dia, mas você não consegue compreender um falante nativo falando, né, ou uma conversa, um vídeo, alguma coisa mais profunda ali. Então, o que eu consigo nesse momento aqui que eu estava fazendo faculdade era pesquisar alguma coisa, algum assunto e ir ali sempre no tradutor, pesquisar uma palavra nova, né, fazendo ali uma tradução do conteúdo que eu queria. E na parte do emprego já tem uma grande diferença, porque quem sabe falar inglês sai na frente da maioria das pessoas. Então você tem um conhecimento maior ali, você consegue desenvolver novas atividades, você consegue pesquisar as soluções para os problemas ali de maneira diferente. E dependendo do seu nível de inglês, você consegue remuneração em dólar, em euro, né, em moedas mais fortes que o real. Então você vai ganhar mais e vai ter um conhecimento maior ali na sua área. Agora, um pouco das frustrações. Uma das coisas que eu tentei muito foi aprender com o Cambly. Porém, o Cambly ele tem um preço elevado, apesar da qualidade ser muito alta. No Cambly é um aplicativo que você consegue falar direto com os nativos. Então, a qualidade do seu ensino ali que você vai ter é muito alta, porque você vai estar falando com o nativo. Nem todos são professores ali no Cambly, mas a maioria é. Então, são pessoas, além de ser nativas, elas já têm o conhecimento ali de ensinar, né? O conhecimento de sala de aula para te passar. Porém, o preço é bem elevado e no momento não cabia no orçamento. Tem o iTalk também, que é bem parecido com o Cambly. Se eu não me engano, o preço dele é um pouco mais baixo, porém ainda não cabia no orçamento também. Outra coisa que eu tentei por muito tempo foi o Duolingo, porém eu achava muito chato, eu não senti o progresso, mesmo fazendo um intensivão de 50 dias. Eu ia todo dia ali, né, fazia as metas do aplicativo, às vezes fazia até algumas tarefas a mais, porém, como estava no nível muito básico ainda, eu não sentia nenhum progresso. E a parte de séries, o pessoal recomenda muito assistir alguma série, alguma coisa com o áudio em inglês e as legendas em português. Eu não consegui achar nenhuma boa assim, nenhuma que me interessasse tanto. Igual eu coloquei aqui, a menos pior que eu achei foi o The Office, porém não consegui engatar muito nessa parte. Bom, agora eu vou apresentar um pouco do que está funcionando nesse momento. Consigo assistir alguns vídeos em inglês, principalmente da parte mais técnica, documentações que eu preciso ler ou tutoriais de novas tecnologias, novas ferramentas, eu consigo acompanhar ali sem muitos problemas, às vezes ativando a legenda, às vezes traduzindo alguma parte, mas isso tem me ajudado bastante no dia a dia. E o curso do professor Mário Vergara, comecei há pouco tempo, e aí eu queria apresentar alguns pontos aqui para vocês.
Primeiro é a questão da metodologia. E com a metodologia eu também já vou apresentar um pouco da plataforma. A parte que eu estou aqui, eu criei uma conta nova para mostrar para vocês. Tem uma parte que é gratuita, né, do curso, e aí depois você paga se você entender que faz sentido. A plataforma aqui é bem completa, você consegue ver as aulas. Então, esse aqui é um exemplo de uma aula. Tem as aulas anteriores, né, que eu fiz, que está marcado de verde aqui, e as aulas, as próximas aulas. Você consegue fazer o download do PDF, dos áudios que ele passa aqui, do PDF para você estudar, se quiser imprimir. Tem os áudios aqui para você escutar. Então, eu ainda estou no começo, né? Mas esse exemplo que ele está mostrando aqui é um texto, e aí tem 4 narradores diferentes. Você vai aprender com inglês americano, inglês britânico, com a voz de homem, voz de mulher. Então, você consegue variar aqui no seu aprendizado. E uma das partes mais interessantes aqui, pelo menos desse primeiro módulo, é essa parte de estudo com texto. Então você dá play aqui e você vai acompanhando texto por texto, cada frase aqui e a sua tradução. E é mais ou menos isso que ele vai explicando em cada vídeo. Explica algumas palavras aqui diferentes, e a gente não tem tanto conhecimento no dia a dia, e aí você vai aprendendo um pouco sobre isso. Dentro da metodologia também, uma outra ferramenta que a gente utiliza muito é o Anki, que eu vou mostrar aqui. O que que é o Anki? O Anki, ele é um aplicativo de repetição espaçada. Como é que funciona essa parte da repetição espaçada? A gente vai aprender um conteúdo hoje e vai revisar hoje. E aí depois a gente vai revisar amanhã, depois daqui 2 dias, depois daqui 5 dias, 7 dias, 12 dias, 15 dias, um mês, 2 meses, 7 meses. Então a gente vai colocando as frases aqui, as mesmas frases que estão lá na plataforma que eu mostrei, né? A tradução do texto. Então vamos pegar um exemplo aqui. The mean old knight said to himself one morning. Aqui foi um exemplo, né? Então eu coloco o áudio aqui, a frase em inglês, tento traduzir aqui, né, a frase, vejo a resposta. Essa aqui é a tradução em português dessa frase. E aí, de acordo com a dificuldade que eu tive para fazer essa tradução, eu marco aqui e aí ele já me dá aqui daqui quantos dias eu vou revisar essa frase. Então, ó, se eu achar a frase muito difícil, se eu preciso revisar ela de novo, daqui 10 minutos ele vai me aparecer para revisar de novo. Se eu achei a frase difícil, daqui 5 dias eu vou revisar ela de novo. Se eu achei a frase boa, daqui 9 dias, e se eu achei ela muito fácil, daqui 12 dias. Vamos colocar essa aqui como bom. And saw where the grain was stored. E aí ele vai passando para as outras frases. Então, sobre o baralho que eu estou dentro do Anki, o baralho é onde ficam as cartas que a gente acabou de revisar. Olhando minhas estatísticas aqui, eu estou com. Aqui, ao total são 471 cartões, uma média de 17 cartões por dia. Cada cartão é aquela frase, né, em inglês e embaixo a tradução em português. Então eu tenho adicionado essa média aí de cartões por dia, tenho feito de 2 a 3 aulas por dia, né, quando eu consigo. Essa parte do Anki eu gosto muito, né, de estudar, de fazer as revisões. Aqui eu tenho novas cartas para fazer, para estudar, cartas que eu adicionei hoje, e revisões são cartas mais antigas, né, que eu adicionei na semana passada ou em épocas passadas e preciso fazer a revisão. Então, as etapas do curso, né, tem a fundação, a mineração, mar, transição e a parte monolíngue. Eu estou na primeira parte, na fundação. Eu já fiz 30 dias corridos, né? Estudando os textos, fazendo as revisões, escutando os áudios que o professor sempre pede. Aqui eu fiz essa planilha só para eu acompanhar. Eu comecei no dia 10/6, então eu fiz 21 dias em junho. E agora em julho eu vou pro 10º dia consecutivo ali, né? Estudando e fazendo as revisões. Tenho estudado mais no meio da semana e no fim de semana eu só faço as revisões do Anki. Então, meio de semana eu vejo os vídeos, escuto os áudios, coloco no Anki e faço revisões do Anki também. Porém, no fim de semana eu só faço revisões do Anki. Então aqui já vai completar o 31º dia. Então esse foi o intensivão que eu fiz. Além disso, eu vou anotando os textos aqui. Então, o primeiro texto que a gente escuta, né, e aprende é sobre o Jack Hannaford. Depois o The Endless Tale. Depois o Jack and the Beanstalk. Depois o The Boy Who Flew Too High. Depois The Bell of Etri. Esse aqui ainda não está completo. Então o que eu tenho feito é coloco o texto aqui, dou uma revisada, dou uma grifada nas palavras ali que eu não conhecia ou que eu conhecia e não lembrava, né? Coloco a tradução aqui embaixo, então pode ver aqui que eu fiz texto por texto e eu sinto que estou evoluindo bastante, principalmente por conta desses textos aqui. Então, cada dia faço as revisões, vou anotando as palavras que eu não sei, vou anotando as palavras que eu sei, para ter uma ideia da minha evolução. Então, por enquanto eu fiz só esses 30 dias e eu pretendo fazer atualizações ali mensais ou de 20 em 20 dias para ver como está o avanço aqui no curso.
Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar. Por enquanto, eu acho que o investimento valeu a pena. Eu tenho sentido realmente evolução nesses últimos dias. Porém, não é só o curso que vai fazer um milagre. Precisa realmente praticar as atividades, fazer algumas atividades extras. Por exemplo, eu vejo alguns vídeos ali em inglês de assuntos que me interessam. E, se você quiser testar, vai estar aí na descrição o link da plataforma. Você entra, consegue fazer até o módulo 3 aqui, gratuito, né? São 3 textos diferentes. E aí você consegue fazer essa parte gratuita. E aí, se for do seu interesse, você faz a matrícula ou não. Então, pelo menos essa parte é muito boa, né? Enfim, é isso.